estamos aqui hoje para mais um Turismo Cast da MB. Hoje eu tô com a Rosinha, a nossa famosa Rosinha, a nossa guia que acompanha os grupos da MB com guia desde Porto Alegre. Fala, Rosinha, um pouquinho sobre ti. Bem, eu comecei no turismo muito jovenzinha, né? Então, 42 anos como guia. Comecei quando realmente nós éramos guias que batalhavam com mapas de papel, com lugares que tu tinha que descobrir. Não existia celular, não existia nada. E a gente começou trabalhando assim. E eu acredito que é a prática que nos ensina. Sim. Então, a minha vida de guia, apesar de ter 2 faculdades em letras e secretário executivo, acredito eu que o que eu amo e o que eu gosto de verdade é ser guia. Ser guia e estar com o passageiro. O que eu digo? Um guia não simplesmente vai para desfrutar dos lugares. Geralmente não desfruta. Não desfruta. Né? Não tem que olhar as coisas como os passageiros olham. E sim, tu tem que estar atenta aos passageiros. Que esse é o diferencial de tu trabalhares como guia e poder atender os passageiros. Estar de olho neles e não nas paisagens. Hoje a gente trabalha com esse produto, né? Desde o ano passado, tu trabalha ali com a gente, levando os nossos grupos para fora do país, alguns aqui dentro também. Sim. O que tu sente que é a maior dor que os passageiros têm hoje, que sinta essa necessidade de ter um acompanhamento desde o embarque aqui em Porto Alegre até chegar no destino e até depois voltar para sua casa? Eu acredito que o passageiro, a pessoa, qualquer pessoa precise, tá, de auxílio, desde no despacho, na emissão dos cartões, ou então até mesmo, à noite eu preciso que alguém me acompanhe para ir a um supermercado, eu preciso que alguém acompanhe para... Vamos com a gente jantar, procurar um local para jantar. Então, isso é um diferencial de ter o guia acompanhando. Muitas vezes também, eu acho que uma das coisas que tu pode até me corrigir, mas questão da língua... Também, questão da língua, check-in de hotel, essas coisas. Check-in no tu hotel. acha que isso também faz Sim, check-in no hotel faz diferença. A língua, em alguns momentos, sim, depende do momento, porque muitas vezes as pessoas com a linguagem da mímica, eles se viram para comer, para qualquer coisa, mas num caso de hospital, de alguma coisa que precise... Sim, de alguma situação de doença. Situação de doença, ou até qualquer outra situação, eles precisam de auxílio do guia. Sim. Então, hoje os nossos grupos, né, os grupos que tu tá habituado a levar, a gente sai com acompanhamento desde Porto Alegre e mesmo assim muitas vezes a gente tem, né, o guia local nos passeios para fazer tudo aquilo. Hoje, tu te hospeda junto com todo mundo, acompanha o grupo, vocês acabam até formando uma amizade, né, Com certeza, eu acredito que a gente cria um vínculo com o passageiro. Porque muitas vezes são mais de 10 dias, 12 dias, 15 dias. E, de repente, não uma viagem, sim, várias viagens acaba que eles se repetindo. Estão acostumados. Então, o pessoal acostuma com o teu jeito e nós, guias, nos acostumamos com o jeito da pessoa também. Então, isso é bacana. Eles têm uma segurança de ter um guia acompanhando em todo momento e tem a segurança também de saber que quando eles precisam, você está do lado para a hora que precisa, independente do que eles precisarem. Sim. Então, eu acho que é segurança. Acho que também questão, me corrija até se eu estiver errada, mas a questão de horários, né, saída, retorno. Muitas vezes quando a gente volta, né, quando a gente viaja, que tu volta pro hotel, que termina um passeio, por exemplo, a gente fica meio perdido, né? E agora, né? O que faremos? Sim, eles gostam sempre de lembrar horários, clima, o que vamos fazer amanhã. Ninguém vai viajar de férias para estar em cima de um papel. Algumas pessoas até o fazem, mas é muito difícil que alguém fique preocupado com tudo. Então, a guia relembra de tudo que precisa ser feito no dia seguinte e também do roteiro. Até roupa, às vezes, o clima, a gente... organiza no dia anterior para eles. Tipo, amanhã vai estar chovendo, leva tal coisa. Porque muitas vezes os circuitos, os grupos, né, os trajetos são feitos de ônibus.
Sim, e esses trajetos de ônibus é interessante porque o pessoal se descontrai, o pessoal se entrosa melhor, então é bem importante. E o teu papel também, ali, o guia acompanhante, não só o guia local, mas o guia acompanhante desde aqui acaba criando esse vínculo, né? Unindo o grupo, conhecendo todo mundo. Com certeza, eu acho que o guia local e o guia acompanhante que tem lá, o guia que vai acompanhar todo o período, ele está mais para a história, ele está mais para as dicas locais e história. Você está para as duas coisas, para as dicas locais e também para auxiliar no que eles precisam. Então, é a segurança do passageiro guia. A viagem com guia tem um diferencial, porque o guia está disposto a auxiliar no momento 24 horas. Se tu está no hotel com eles, eles precisam de você, eles vão bater na porta ou vão te saber ligar. qual quarto tu vai estar, vão até lá para tirar uma dúvida. Exatamente. Muitas vezes, né, a gente tem questão, preciso pesar a mala, preciso um chip pro telefone, preciso trocar dinheiro, preciso... Aqui é o chuveiro, quando tem problema, eles te procuram. Ar-condicionado não tá funcionando. Exatamente. Muitas vezes tem essa dificuldade, né, de tu tá, principalmente quando uma viagem internacional, tu tá numa cidade diferente, tu chega num quarto de hotel, muitas vezes tu tem alguma coisa que a gente sabe que pode acontecer. A gente tenta evitar ao máximo, mas enfim, muitas vezes pode acontecer. O ar-condicionado tá ligando, eu não sei a temperatura, ou não sei ligar a televisão. São coisas coisas que acontecem. Por exemplo, tem coisas que nós também não sabemos como guia, porque não estivemos no local, mas interessante, um caso que aconteceu, uma passageira, puxa, o ar-condicionado não funciona, o que eu vou fazer? Fui lá, reclamei várias vezes na recepção, até que eu peguei uma menina e levei junto no apartamento para ver. Sim. Era só fechar a janela, que daí o ar-condicionado funciona. Ligava. Então, são coisas que nem nós sabemos, sim, às sem vezes. Dúvida. Mas... pelo menos a gente busca a solução. E tu foi até lá para resolver isso, né? Muitas vezes a gente acaba, não funciona, não consigo falar, não sei o que fazer, deixa como tá e acabou a história. Exatamente. E a ideia da gente sair de casa, viajar, é não, né, passar por nada. Férias. É realmente tu ter todo o conforto possível e não te preocupar com nada. Uma das coisas que eu queria te perguntar, tu disse que tu guia há mais de 42 anos. Tu acha que pós-pandemia, essa procura do acompanhamento, ela aumentou? Tu acha que isso foi uma coisa que veio, né, esse medo de ir para outro lugar sozinho? Muitas vezes um casal, ou até muitas pessoas de maneira individual, que não tem companhia. Sim, eu acredito que sim, mudou muito e eles procuram mais o acompanhamento com guia, pela segurança e também para eles estarem, como é que eu vou dizer? Companhia. Motivados a fazer a viagem de férias e não fazer uma viagem que eles têm que se preocupar com o roteiro. Entendi. Então é importante para eles. E eu acho que as pessoas também ficaram mais exigentes. E no fato de estar mais exigentes, eles querem mais comodidade também. Então, e o fato de ter um guia, óbvio que... ter um guia auxilia em tudo isso. Sem sombra de dúvida. Dar mais comodismo ao pessoal para que eles possam fazer e não tirar a liberdade, porque... a parte de você estar auxiliando não tira a liberdade. O passageiro pode fazer o seu roteiro, fazer a hora que quer, fazer de sua maneira, mas tem um guia para qualquer coisa que precisa. E muitas questões internacionais acabam, às vezes, se limitando em questão de imigração, questão de documentação, né? De um guia acompanhante, de repente ele está explanando e a pessoa não está conseguindo entender, né? O guia local, muitas vezes eles falam, de repente, de uma maneira um pouco mais rápida, alguma coisa... acaba prestando mais esse auxílio também, né? Eu tenho um sistema, eu acho que muitos colegas meus têm, que é o sistema assim, enquanto o guia fala, tudo que o guia está falando, eu coloco num grupo de WhatsApp. Sim. Então, a pessoa, quando termina o aquela roteiro, explanação, aquela visita... ou o dia, quando termina o dia, eu tirei foto de tal local, quero fazer tal coisa, o que acontece?
eu vou lá no grupo, procuro a história do local onde eu estive, daí a pessoa tem essa informação, né? Senão eles vão ter que ficar procurando o roteiro dia a dia e a ordem. E nem sempre a ordem do roteiro é a ordem que está escrita. E muitas vezes nós temos que mudar pelo tempo ou por qualquer outra coisa. Então, imprevistos acontecem. E isso o passageiro acha muito bom. Claro, porque daí tu tá ali até para explicar para ele por que aquilo realmente aconteceu, né? Exatamente. Porque às vezes acontece e a gente precisa dar uma explicação, e tendo esse acompanhamento acaba facilitando muito, né? Facilita. Uma das coisas que eu acho que também mudou, que com esses grupos com acompanhamento desde Porto Alegre, a gente consegue ter a opção a compartilhar, que a gente diz, né? Que eu consigo juntar duas pessoas que não se conhecem no mesmo apartamento e acabam ficando amigas, acaba criando uma amizade e junto com o grupo também, né? Tanto que o pessoal volta e muitas vezes acaba, né, pedindo por ti ou pedindo pelo mesmo grupo para viajar para outro destino. Isso é uma das vantagens também. Uma das coisas que o pessoal comenta muito, que é importante se conhecerem, não só quando estão dividindo o apartamento ou se conhecerem no aeroporto. Acontece muito das pessoas querendo se conhecer antes. Claro. Um café, alguma coisa, para se conhecerem antes. Porque daí eles já vão estar sabendo como. Sim, com quem e muitas vezes quem é a pessoa, né? Isso é muito bacana, eu acho muito legal. E eu acho que isso é uma das dores, né? Eu gosto de chamar de dor porque eu acho que tudo aquilo que a gente tem dificuldade acaba virando uma dor, uma preocupação interna que a gente tem. Eu sinto isso, as meninas também, tanto a Cleusa quanto a Fernanda, que são as meninas que visitam as agências, elas trazem isso pra gente, que a questão da gente ter o produto com guia desde Porto Alegre auxilia muito, porque o passageiro se sente numa tranquilidade, porque ele sabe que por mais que não precise, de repente acontece tal situação, ele vai ter uma pessoa que fale a mesma língua que ele, que viajou junto com ele para ajudar a resolver aquilo que ele não está conseguindo. Sim. Algumas coisas também, a própria família, né? Alguns passageiros mais de idade, filhos, tu deve saber mais do que eu, filhos se sentem mais tranquilos, né, de mandar os pais nessas viagens em função disso tudo. É muito comum o passageiro dar o telefone do filho e o filho ligar pra gente, como é que estão, tal, e nós darmos as informações dos passageiros, do pai, da mãe, do tio, mas é muito comum isso. É porque se sentem mais tranquilo, né, sabendo que tu vai ter todo um auxílio, vai ter todo um acompanhamento que acaba facilitando a vida. Isso é bem importante. E me diz uma coisa, qual destino que tu gosta, assim, que tu diria que é a tua segunda casa? Eu tenho um xodó pelo Chile, amo o circuito andino, amo, porque o circuito andino foi onde eu aprendi muito na vida. Mas a Europa, eu acho que a Europa, qualquer tem teu destino, coração. Qualquer destino, Ásia, Europa, o que for, o Caribe muitos anos. Então, eu acho que assim, eu nunca esqueço de uma coisa, o seu Hernani, da Hamburguesa Turismo, antiga Hamburguesa, ele disse: não importa o destino que você vai, importante é que você admire ele sempre como se fosse a primeira vez. E curta e faça que com os passageiros curtam e aprendam esse destino, que gostem do destino. Então, você pode ir 10 vezes para o mesmo destino e tem diferenças. Claro, sempre tu vai ver alguma coisa diferente. Sempre vai ver alguma coisa diferente. Ou com outros olhos, de repente um momento da tua vida que tu vai acabar vendo de outra maneira. Você vai para o mesmo destino todo mês, ele vai ter diferença. Então, eu acho que todos os destinos que você conhecer, você vai amar, vai ver de maneira diferente. Sim. Mesmo indo 1, 2 ou 3 vezes. O importante é você curtir o destino e não ir por ir. Sim. Sabe? Deixa os problemas em casa e curta o destino. Eu acho que esse é o objetivo, né? Porque eu sempre digo, quem é guia é de tudo, né? Tu vira médico, tu vira psicólogo, tu vira acompanhante, tu vira amigo, né? Então, na viagem acontece de tudo, porque tu convive com pessoas de todos os tipos, né? Sim, não existe um tipo de pessoa
Sim, um grupo que vai ser sempre do mesmo jeito. Não. Tem de tudo, né? Exatamente. Diferenças. E essas diferenças é o que fazem o grupo ficar mais unido às vezes. Porque cada um ajuda cuidando do Sem outro, dúvida. então vendo, mas tal pessoa, tal isso. Então, eu acho que a união do grupo, em primeiro lugar, a união do grupo. E sempre o guia faz isso, né? Sempre tem que formar uma união de grupo. Exato. Porque se o grupo não for unido, aí distorce bastante. Então, a união do grupo... E isso é um dos pontos principais, né? Que a gente sempre comenta, né? Que o guia vai fazer o grupo, vai fazer aproveitar e vai mostrar aquilo que realmente tem que... Sim, o guia, a função do guia, eu acho que é essa. Exatamente. É unir o grupo e mostrar o que há de bom. Porque questão de história, coisa o guia local faz, né? Mas é a harmonização de tudo, né? Exato. E passar segurança, passar tudo. Aconteceu num grupo que eu levei aí, muito engraçado, que eu disse, vamos caminhar, vamos comer cachorro quente, que é a especialidade do local. E quando eu vi, estavam todos 30 sentados na cachorro quente sentado na praça. Então é uma coisa que você diz assim, sem dúvida. Conquistada, sim, e é uma coisa uma ideia que tu deu, né? Exato. Isso que é o bacana. E eles querem isso, eles querem conhecer o que o povo faz, a cultura local. Não é simplesmente olhar um prédio. É conhecer os dois lados. Sem sombra de dúvida. Da viagem, né? Tem que conhecer a cultura local. Não é sempre sentar num restaurante, comer e viver aquilo e acabou a história. Voltar pro hotel, não ter dia passeio. Ver as diferenças. Sem sombra de dúvida. Mas que bom. Obrigada, Rosinha. Sempre muito bom poder dividir isso contigo. Mostrar para todo mundo quais são os nossos diferenciais nesse nosso produto específico, né? Salientar sempre esses pontos e mostrar qual a diferença de ter e não ter o guia. Isso é muito importante. É bastante diferença. Exato. Muitas vezes a gente fala, um guia, mas para que serve? Para isso, para trazer a segurança e dar a qualidade final do produto. Com certeza absoluta, porque a qualidade, você viaja com operadoras que não tem só guia local, eles se sentem muito inseguros. Exatamente. Até chegar, né, lá, fazer tudo, é bem diferente. Tem diferença. Tá, muito obrigada. Te agradeço de coração por ter vindo, pra gente ter dividido esse bate-papo. Gente, se você gostou do vídeo, compartilha, curta, segue a gente aqui no canal se ainda não segue. Obrigada, viu? Tchau, tchau.